Olá, meus amados, saudamos a todos na paz e no amor de Cristo. Hoje, em nosso estudo bíblico, queremos estudar sobre o tema Com Deus temos a certeza da vitória. E temos como texto base para esta meditação, para esse estudo, o texto de Filipenses capítulo 3, versículos 12 até o versículo 16. Vejamos o que nos diz esse texto na Bíblia. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conseguir o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Jesus Cristo. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter esta maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus queridos, o apóstolo Paulo compara a vida do cristão à vida de um atleta que corre em busca de um objetivo, que compete em busca de um prêmio. Quando torcemos por um determinado time de futebol, nós sempre saímos vitoriosos? Certamente que não. Times de futebol enfrentam os seus momentos de altos e baixos e às vezes vencem, mas às vezes também são derrotados. Mas daí eu pergunto para você, por que os times de futebol enfrentam altos e baixos? Certamente, talvez pelo momento atual em que a equipe está disputando um campeonato. A nossa vida também passa por altos e baixos. Você acha que está passando por uma boa fase atualmente na sua vida? O apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses enquanto ele está lá na prisão. E não obstante a esta sua situação, a carta aos Filipenses é chamada de a carta da alegria. Apesar do apóstolo Paulo estar na prisão em Roma e ter todos os motivos para ele se sentir triste, sozinho, diante de tantas dificuldades pelas quais ele estava enfrentando, ele chama a atenção dos cristãos. Ele exorta aos cristãos da congregação de Filipos para que eles possam viver na alegria que só Jesus Cristo oferece. Por que podemos ter a certeza da vitória quando nós estamos acompanhados por Deus? Aí nós precisamos ver um pouco o contexto do nosso texto de hoje, de Filipenses capítulo 3, 12 a 16, pois é importante estudarmos alguns detalhes a respeito da biografia do apóstolo Paulo. No capítulo 3, nos versículos 2 até o versículo 11, Paulo relata que antes de se tornar cristão, ele tinha muitos motivos para se vangloriar de si mesmo. Paulo tinha sido circuncidado no 8º dia. Na verdade, era o que a lei judaica ordenava fazer. Era perseguidor da Igreja de Cristo e irrepreensível na lei, porque ele cumpria todos os rituais. Como o próprio apóstolo Paulo relata, ele então preenchia todos os requisitos de um judeu bem-sucedido, ou seja, ele estava em grande fase. E Paulo teve o privilégio de estudar em Jerusalém, tendo um professor, um homem chamado Gamaliel, que era considerado um dos melhores mestres de Israel. E Paulo também se aprofundou nos estudos da lei de Moisés e, com isso, entrou para um dos mais importantes grupos de doutores da lei naquela época, os fariseus. Os fariseus
Eram pessoas muito respeitadas pelo povo. Eram autoridades muito importantes naquele tempo. E Paulo, por ser uma pessoa muito inteligente e determinada, ele exercia uma forte liderança e tinha um grande respeito por parte da comunidade judaica. Ele era muito cuidadoso no cumprimento das tradições da lei. Mas depois que Cristo apareceu para ele lá na estrada, indo para Damasco, tudo que Paulo tinha construído e que parecia ser tão importante e lucrativo para ele, a partir daquele momento perdeu todo o valor. Ele percebeu que correr sozinho, ou seja, correr confiando no seu próprio potencial, era correr em vão. Mas com Cristo, ele agora pôde entender que ninguém consegue a aprovação de Deus por suas próprias forças. A única maneira de chegarmos à reta final e sermos aprovados diante de Deus é justamente confiar naquilo que Cristo fez pela humanidade lá na cruz, quando ele venceu a morte e o pecado e novamente nos reconciliou com Deus. Meus amados, aquele que corre com Cristo vai ganhar um prêmio especial, uma coroa que dura para sempre. Isso nós podemos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25, onde o próprio apóstolo Paulo fala o seguinte: todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. No versículo 13, Paulo fala que quando estamos unidos com Cristo, podemos esquecer aquilo que ficou para trás. E diante desta certeza, Paulo abriu mão de tudo o que já havia alcançado para se tornar um proclamador do Evangelho. E o que ele ganhou com isso? Que benefícios isso trouxe para a vida do apóstolo Paulo? Meus amados, à primeira vista, parece que Paulo só teve prejuízos. Ele perdeu todo o respeito, a credibilidade que tinha perante os judeus, para em troca receber insultos, sofrimento e até mesmo a prisão. Mas ainda assim, ele vivia contente, pois sabia que estava correndo na direção certa. Estava apontando para o alvo certo. Vejamos o versículo 13 novamente. O apóstolo Paulo diz: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Ainda assim, ele tinha a certeza da vitória. O prêmio final que Paulo tinha era a certeza de que iria receber aquilo que ele próprio escreveu lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 54 a 57. E esse texto nos diz assim: assim, quando este corpo mortal se vestir do que é imortal, quando este corpo que morre se vestir do que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, jogar no time de Cristo para o mundo nem sempre parece vantajoso. Isso também se reflete na nossa vida. Aparentemente, por causa da nossa fé, temos que abrir mão de muitas coisas, deixar para trás os nossos próprios interesses. Daí corremos o risco até de sermos
ridicularizados ou de sermos deixados de lado pelas outras pessoas que estão ao nosso redor. Muitos talvez dizendo ser até nossos amigos, mas quando falamos ou vivemos aquilo que Cristo quer, nós somos deixados de lado. Talvez alguém de vocês já tenha passado por essa situação e talvez agora possa refletir um pouco sobre aquilo que eu estou falando. Mesmo nas dificuldades, o apóstolo Paulo não hesitou, porque ele sabia que Cristo poderia vencer os seus maiores adversários, que são o diabo, o pecado e, sobretudo, ainda Cristo daria a ele a vitória definitiva sobre a morte. A vida do cristão não funciona necessariamente como um time de futebol. Estar por cima para o mundo não significa estar de bem com Deus. A vida do cristão, embora tenha seus altos e baixos, suas dificuldades e suas alegrias, no final tem a vitória assegurada, graças àquilo que Cristo fez por você e também por mim. Meus amados, que Deus possa fazer com que essas palavras estejam dentro do teu coração e na tua mente, e que você possa estar fortalecido ainda mais na graça e no amor de Deus. E para encerrarmos esse momento, nós gostaríamos de fazer uma oração. Senhor Deus, querido Pai do céu, agradecemos-te por todas as bênçãos que tu nos concedes. Em especial te agradecemos por teres enviado Jesus Cristo, o teu único Filho, para morrer em nosso lugar e conquistar para nós o prêmio da salvação, a coroa que dura para sempre. Graças a Cristo, somos mais que vencedores. Nessa certeza, podemos viver contentes em todas as situações da nossa vida, inclusive em meio às dificuldades e às adversidades. Ajuda-nos a corrermos as corridas que a vida nos impõe, na certeza de que estamos acompanhados por Ti, pois és um Deus gracioso, amoroso e misericordioso com todos nós. Te pedimos e te agradecemos isso, em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, desejamos a todos vocês as mais ricas bênçãos de Deus e que Ele possa estar presente nas suas vidas, derramando a sua graça e o seu amor sobre ti e sobre a tua família também. Fica com Deus e até o nosso próximo estudo, se Ele assim nos permitir.